Humilha o Satanás. Jesus humilha o Satanás. Muito bom. Humilha o Satanás. Vamos começar assim, então, o episódio. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu já comecei, então nem aí. Humilha o Satanás. A gente tá aí falando de música velha. E estamos aí, né, para continuar a história do Desgraça, porque a gente tem que rir antes de falar das merda, né, que a gente fala aqui. Que é a história do Marilyn Manson. Eu já comecei, né, a gente tá afetada hoje. Do Charles Manson. Calma aí, já vou dar o meu oi. Peraí. Vamos lá, galera. Agachando. Levanta. Pula, sei lá. Aí daqui a pouco tá lá, né? E aí, ensanguentada na sala, não sei o quê. E a pessoa começa assim, né? O podcast. Peraí, gente. Deixa eu chegar aqui no refrão. Ai, meu Deus. É agora, todo mundo. Chega, acabou aí. Agora vamos. Pronto. Passou? Passou, desculpa. Nossa, fiquei até com o sovaco meio molhado aqui, confesso. Tem uma menina naquele programa tipo Ídolo, sabe? Uhum. Ela canta uma versão acústica dessa música no piano, que é maravilhosa. Caramba. Possuída pelo ritmo, o quê? Ragatanga, meus amigos. Chega, né? Senão a gente não vai parar aqui. Já começa os Backstreet Boys. É, então, a gente já começou, né, o episódio. Desculpa. Já tá aí. Sei lá, cara, não sei nem como continuar. É agora, né? Bom, Bom, deixa eu oi aí, Fábio. Eu vou deixar conversar aqui na gravação, tô nem aí. É o seguinte, para quem está ouvindo o podcast agora, por que a gente tá nesse clima gostoso aqui? Porque nós somos uma família aqui no 1001. A gente fica, antes da gravação, batendo papo. Hoje teve aqui uma gravação de dois convidados, né? Que foi a estreia do 1001 Convida. 1001 convidados. E a gente teve Felipe Castilho e Jana Bianchi falando sobre escrita criativa e sobre traduções e como viver disso, né? Porque a gente sabe que num país que não apoia a cultura e que quer taxar livros, fica complicado. Exato. Mas vamos já aqui voltar pro segundo episódio, né, do Charles Manson. A gente fez, você que ouve o podcast, se você não ouviu, volta um episódio, a gente contou. Eu falei Marilyn Manson de novo? Eu falei lá no começo. Mas vai ser isso aí. Quem ouviu o primeiro já tá acostumado, vai ser isso. É a Marilyn Manson, Charles Manson. Exatamente. Tem um ouvinte, eu não lembro nem se é um menino ou uma menina, não sei, ou menine, não sei. Uma pessoa que mandou pra gente, pediu pra gente mandar um beijo pra amiga que nunca escuta o episódio até o fim. E, gente, desculpa, eu esqueci, eu perdi a mensagem, então, por favor, manda de novo, por favor. É isso. E que a gente vai mandar, sim. Pode deixar. Mas fala lá quem que é, manda mensagem de novo, porque a gente esquece das coisas, desculpa, acontece. Que a gente manda beijo. Que tem muita mensagem todo dia, aí acaba perdendo. Famosas, né? As famosas. Né? As famosas. Mas aí a gente mandar beijo, né? Beijo pra todo mundo, gente. Pronto.
Então, Ela não escuta o episódio até o fim, eu não vou mandar beijo bosta nenhuma, entendeu? Mas é que era pra convencer a pessoa pra escutar até o fim. Eu não sei por que ela não escuta até o fim. Ela sabe que você que não escuta até o fim. Você sabe que você que não escuta até o fim? Até o fim. A gente sempre deixa lá nossas piadinhas no final. Esse tá desde o início, né? Vai ser um episódio gigante, gente, então vocês já se preparem. E eu vou para os agradecimentos, então, que vão hoje para o Luiz Antônio, para a Isabela Carvalho, para a Nayara Bittencourt e para a Suzana Martins de Lima. Então, muito obrigada pela sua ajuda. Hoje eu tô musical. Sobre as canecas, eu falei que eu ia olhar quem que tava faltando, acabei não fazendo isso, mas eu vou fazer isso essa semana. E aí a gente vai mandar fazer a encomenda. Já vamos fazer a encomenda. A gente já pagou os microfones, então estamos tudo kits. Estamos tudo certo. E é isso. Vamos lá para continuação do caso do Charles Manson. Esse pedacinho de cocô seco, como diria a Bruna. Uma informação antes da gente fazer o recapitulação. Quem aparece no Mindhunter é o Tex, não é aquele outro cara. É o. Sim. É o Tex mesmo. Então, só recapitulando, a gente falou sobre todo o início, a vida do Charles Manson, como ele angariou toda a seita dele e o assassinato do pessoal lá na casa da Sharon Tate. É Sharon Tate, né? Isso. É o nome dela. Que foi realmente horrível e como... Ela estava grávida de 8 meses. E o objetivo deles era fomentar uma guerra racial. Então, continuando dali, no dia seguinte, então, a esses crimes, os seis membros da família Manson, sendo eles Leslie Van Houten, Steve Grogan, que era conhecido como Klein, e os 4 que participaram na noite anterior seguiram as instruções do Manson. E descontente com o pânico das vítimas na casa do Polanski, ele acompanhou os 6 para mostrar a eles como fazer. Então, depois de algumas horas de viagem, na qual ele considerou uma série de assassinatos e até tentou um deles, o Manson deu instruções à Linda que levaram o grupo até a 3301 o Waverly Drive, que era a casa do executivo de supermercados Leno LaBianca, e sua esposa Rosemary, que era coproprietária de uma loja de roupas. Era localizado na área de Los Angeles, de Los Feliz, em Los Angeles, e era ao lado de uma casa na qual o Manson e os membros da família tinham comparecido numa festa no ano anterior. Então ele sempre ia onde ele conhecia, né? Ele era bem... Sabe assim, queria ficar se enfiando no meio das coisas? Tipo... Né? Ele via que, tipo, conhecia um cara ali e ele chegava lá. Aí já, tipo, eu sou aqui o rei da festinha, não sei o quê, sabe? Assim... Então, como o Watson conta, o Manson acordou o Leno LaBianca, que estava dormindo no sofá, sobre a mira de uma arma, e fez o Watson amarrar suas mãos com uma tira de couro. Depois que a Rosemary foi trazida do quarto para a sala de estar, o Watson seguiu as instruções do Manson para cobrir as cabeças do casal com fronhas. Ele os amarrou com cordões de lâmpada, e aí o Manson saiu enviando a Patrícia e a Leslie para dentro de casa com as instruções para que o casal fosse morto. Em sua autobiografia, o Watson afirmou que o Manson tinha ido sozinho até a casa e voltou para levar ele para a casa dos LaBianca com ele. E depois que o Manson apontou para um homem adormecido através de uma janela, os dois entraram pela porta destrancada dos fundos. Antes de deixar o rancho Spam, Watson reclamou com Manson sobre a inadequação das armas da noite anterior, lembrando que uma delas havia quebrado, né? Porque também, né, o cara tá batendo com a arma. Gente, foi muito violento, né? Enfim, aí agora, mandando as mulheres da cozinha pro quarto, onde Rosemary LaBianca havia sido levada, né? Ele foi pra sala e começou a esfaquear Leno LaBianca com uma baioneta cromada. O primeiro ataque foi na garganta do homem. O som de uma luta no quarto atraiu o Watson até lá, que foi quando ele descobriu a senhora LaBianca mantendo as 2 mulheres da família Manson à distância, que ela estava balançando uma lâmpada que tinha sido amarrada ao seu pescoço. Como ela tinha sido amarrada com os fios, né, de uma lâmpada, de um abajur, ela estava, tipo, se defendendo, sabe?
Só para esclarecer, né? Baioneta é aquela tipo de espada, é uma ponta afiada que tem na ponta de uma arma. Então, Isso. geralmente é num rifle e tal, numa espingarda que tem aquela ponta que parece uma faca, é uma baioneta. É tipo aquela arma que tem no desenho do Pica-Pau, sabe? Isso. Boa referência. Bom, depois de dominar a senhora Labianca, né, dando várias facadas com a baioneta, ele retornou para a sala de estar e voltou a atacar o Leno Labianca, a quem ele apunhalou 12 vezes com essa baioneta. E quando ele terminou, o Watson escreveu War no abdômen do homem, né? O War significa guerra, e ele escreveu, tipo, não foi com a caneta, tá, gente? Foi com a lâmina. Exatamente. E ele afirmou isso na sua autobiografia, né? Porque ele escreveu uma depois, e numa parte que não fica muito clara do seu eventual testemunho ao grande júri, né? A Susan, que não entrou na casa, possivelmente disse que ela acreditava que, pelo jeito deles, a Patrícia que tinha esculpido a palavra. E, na verdade, eu me confundi aqui, ó, no roteiro. Não foi a Susan que não entrou na casa, foi a Linda. Uhum. Mas, enfim, tem muito conflito, né? Porque eles estavam tudo muito louco quando faziam essas coisas. E aí, às vezes até eles, tipo, nem lembram direito o que aconteceu, né? Pode ter uma visão distorcida de tão chapado que eles estavam. Então... E tem também o caso de memória adquirida, né? Exato, porque eles estavam tudo junto naquela... Enfim, é bem conflitante mesmo quem fez o quê, né? Fora que depois eles ficam, tipo... eles assumem, depois mudam a versão. Bom, vocês vão ver ao longo do roteiro que eles aprontaram uma lá no final, gente, que olha... nossa, velho, que nervoso. Então, de volta ao quarto, Watson encontrou a Patrícia esfaqueando a Rosemary com uma faca de cozinha e dando ouvido às instruções do Manson para que cada uma das mulheres desempenhasse um papel. Ele disse para Linda também apunhalar também a senhora Labianca. Então ela apunhalou aproximadamente 16 vezes nas costas e nas nádegas expostas. No julgamento, a Linda afirmaria sem dúvida que a Rosemary estava morta quando ela esfaqueou, e as provas revelaram que muitas das 41 facadas que ela tinha sofrido foram de fato pós-morte. Então, enquanto Watson limpava a baioneta e tomava banho, a Patrícia escreveu Rise e Death to Pigs nas paredes, que Rise é como se fosse levante-se, né? E Death to Pigs é morte aos porcos, que são as polícias. Mas que nesse caso a referência não é ao policial, né? Eles se referiam assim a pessoas ricas, e porque assim, esses assassinatos era para como se fossem cometidos por pessoas pretas, tá ligado? Como se fosse guerra deles contra pessoas ricas brancas, né? Então seriam os porcos que seriam essas pessoas ricas. E também Helter Skelter, que é a música dos Beatles, né? Que eles diziam que tinha as mensagens subliminares. Nossa, que viagem. Então, isso tudo na porta do frigorífico. Da geladeira. Na geladeira. Isso tudo na porta da geladeira, então, com o sangue das vítimas. E a Patrícia também infringiu ao Leno Labianca 14 feridas feitas com um espeto de 2 pontas que deixou seu estômago à mostra. Ela também cravou uma faca de carne na garganta dele. Então foi realmente muito, muito violento, assim como o outro assassinato, né? Tipo, o outro eles só demoraram mais porque não tinham facas, enfim, mas esse também foi... Eles mataram muito rápido, né? Mas continuaram esfaqueando as vítimas depois de mortas. Exatamente. E, bom, nesse mesmo dia, né, na esperança de cometer um outro crime, o Manson, ele continuou dirigindo o carro e levando a Linda para casa de um ator conhecido dela, um outro porquinho, como eles chamaram ele. E aí a Linda impediu esse assassinato quando ela bateu de propósito na porta de um apartamento errado. Tipo, esse daí não era uma casa, tá? Era um complexo de apartamentos, tipo um condomínio. E aí ela, de propósito, fez isso, né? Bateu na porta errada e acordou o cara do apartamento. E aí isso fez com que o grupo desistisse do assassinato por medo de serem pegos, né? E quando eles abandonaram o plano,
e foram embora. A Susan Atkins defecou na escadaria ainda, deixou lá o presente dela, né? Nossa, cara. Muito surreal, né? Bom, os assassinatos Tate, como haviam ficado conhecidos esses crimes na casa do Roman Polanski, né? Tinham se tornado notícia em 9 de agosto de 1969. A governanta dos Polanskis, Winifred Chapman, tinha chegado para trabalhar naquela manhã e descobriu os corpos, né? E aí, em 10 de agosto, os detetives do departamento do xerife do condado de Los Angeles, que tinha jurisdição no caso Hinman, que era aquele primeiro assassinato que a gente falou no episódio anterior, que era para roubar a herança de um cara lá. Isso foi uma viagem, né? Tipo, o pai dele morreu, vamos lá que tem dinheiro, porque ele herdou alguma coisa. Bom, os policiais que estavam encarregados, né, desse caso, eles informaram os detetives da LAPD, que era um outro departamento, né? E eles falaram que lá nesse caso do Hinman também tinham escrituras em sangue na parede, o que podia significar uma pista, né? Ou que talvez, não sei, né? Era importante ali só um fato semelhante. Porém, a equipe investigativa do caso Tate acreditava que os crimes que aconteceram ali foram consequência de uma transação de drogas que deu errado. E aí eles simplesmente ignoraram essa e outras semelhanças entre os crimes. As autópsias do caso Tate estavam em curso e os corpos de LaBianca ainda não tinham sido descobertos. A polícia fazendo esse trabalho aí, né? Trabalho maravilhoso. Naquela época era muito comum isso, né? Tipo, os caras nem se davam o trabalho de investigar direito. E, bom, o Steven Parent, que era a vítima do tiroteio na estrada da casa da Sharon Tate Polanski, aquele menino que estava chegando de carro, né, e eles atiraram, ele era um conhecido do William Garretson, que vivia na casa de hóspedes, e ele tinha sido encontrado por Rudy Altobelli para tomar conta da propriedade enquanto o próprio Altobelli estava fora. Que é aquele cara que o Manson foi lá encontrar, né, a primeira vez. Ele era o dono da casa. Isso. Então ele tinha chamado o menino para ficar lá porque ele ia viajar. E aí ele foi detido brevemente como suspeito, e o Garrison disse à polícia que não tinha visto nem ouvido nada na noite do assassinato. Ele foi liberado em 11 de agosto de 69, após ter sido submetido a um exame de polígrafo que indicou que ele não tinha estado envolvido nos crimes. Ele foi entrevistado décadas depois e declarou ter testemunhado de fato uma parte dos homicídios. Então ele acabou admitindo, acho que provavelmente ele estava com muito medo na época, né, de falar alguma coisa. Sim, de dar alguma merda pra ele, exato. Então a cena do crime LaBianca foi descoberta por volta das 10h30 do dia 10 de agosto, aproximadamente 19 horas após os homicídios terem sido cometidos. O filho de 15 anos de idade de um casamento anterior da Rosemary e também o enteado dela, que era então o filho do Leno, eles regressaram de uma viagem e antes de entrar, eles já se alarmaram pelo estado exterior da casa, né? Já tava umas coisas bagunçadas e tal. E eles ligaram para a irmã mais velha e o seu namorado. O namorado, que era o Joe Dorgan, acompanhou os mais novos até a parte de dentro da casa, e aí ele descobriu o corpo do Leno. O corpo da Rosemary foi encontrado por agentes da polícia que investigaram a casa. Então, que bom que esses meninos não entraram, né, cara? Eu vi uma cena horrível, nossa, cara. Sim. Em 12 de agosto de 1969, 2 dias depois, né, a polícia de Los Angeles disse à imprensa que tinha descartado qualquer ligação entre os homicídios Tate e LaBianca. Nossa, parabéns, meus amigos. Que beleza, né, cara? E em 16 de agosto, agora totalmente não relacionado, gente, o gabinete do xerife invadiu o rancho Spam e prendeu o Charles Manson e outros 25 membros da família Manson como suspeitos num grande esquema de roubo de automóveis. E era um grupo que estava roubando Fuscas na região. As armas foram apreendidas, mas como o mandato tinha sido incorretamente emitido, o grupo foi liberado alguns dias mais tarde. Então, assim, ó, tava rolando esses assassinatos e, ao mesmo tempo, tinham essa gangue que estava roubando carros. E aí chegaram, né, na família Manson pelo roubo dos carros. Os detetives do caso LaBianca eram, no geral, mais novos do que a equipe do caso Tate.
E num relatório no final de agosto, quando praticamente todas as pistas não tinham levado para lugar nenhum, eles notaram uma possível ligação entre os escritos de sangue, né, da casa LaBianca e a família Manson. Eles perceberam a obsessão do Manson com os Beatles, e especificamente com a música Helter Skelter. E essas eram justamente as palavras escritas com sangue na parede da residência LaBianca. Então, ainda trabalhando separadamente da equipe que cuidava do caso da Tate, a equipe LaBianca verificou com o gabinete do xerife em meados de outubro sobre possíveis crimes semelhantes. E aí eles tomaram conhecimento do caso Riemann, que era aquele cara da herança. Eles souberam também que os detetives do caso Riemann tinham falado com a namorada do Bob Belzoleo, que o nome dela era Kitty Lutzlinger, e ela tinha sido presa alguns dias antes com membros da família Manson. As detenções foram feitas nos ranchos que ficavam no deserto, Myers e Barker, para onde a família tinha se deslocado, que eram aquelas casas, né, que eles estavam. Então, uma força conjunta de guardas florestais do Parque Nacional e oficiais da Patrulha da Autoestrada da Califórnia e do gabinete do xerife do condado de Inyo, eles invadiram ambos os ranchos Myers e Barker, depois de seguirem pistas deixadas involuntariamente quando os membros da família queimaram uma escavadeira que pertencia ao Monumento Nacional do Vale da Morte. Os detetives tinham encontrado bugs, que eram aqueles carrinhos, né, de duna, e outros veículos roubados, e tinham prendido 2 dúzias de pessoas, incluindo Manson. Então, o agente da patrulha da estrada encontrou Manson escondido num armário embaixo da pia da casa de banho do Rancho Barker. O cara se escondeu. Que ridículo, né? Que cena ridícula, cara. Se é pra se esconder ali, não se esconde, né, porra? Que negócio escroto, velho. Ridículo. Nossa, bom, um mês depois deles terem falado com a Kitty, né, a namorada do cara, os detetives do caso LaBianca estabeleceram contato com membros de um grupo de motociclistas que tinha dito que o Manson tinha tentado contratar eles como guarda-costas enquanto a família estava no Rancho Spam. A Susan Atkins, essa mulher é o capeta, essa porra dessa mulher. Ela tinha sido acusada do homicídio de Riemann e ela estava sob custódia. Agora, o mais irônico é que o Manson e a família, né, eles foram presos não por suspeita dos assassinatos, mas simplesmente pela crença de que eles tinham vandalizado uma parte do Parque Nacional do Vale da Morte, que é lá onde eles tinham queimado a escavadeira. Enquanto eles estavam escondidos lá nos ranchos Myers e Barker, que era no deserto de Mojave. Em 1969, o xerife local do condado manteve sob custódia, sem perceber que ele tinha suspeitos de assassinatos em suas mãos. Foram as confissões de Susan Atkins, enquanto detida sob suspeita do assassinato de Gary Riemann, que levaram os detetives a perceberem que o Manson e os seus seguidores estavam envolvidos nos assassinatos Tate e LaBianca. Em 1º de dezembro de 1969, agindo com base nas informações dessas fontes, a polícia de LA emitiu mandados de prisão para Watson, Patrícia e Linda no caso Tate. Manson e Susan, eles já estavam sob custódias, mas não tinham sido mencionados. E a conexão com o caso LaBianca ainda não tinha sido reconhecida. Então, o Watson e a Patrícia também já estavam presos. As autoridades em McKinney, Texas, e Mobile, no Alabama, eles prenderam eles após uma notificação da polícia de Los Angeles. E já a Linda Kasabian, quando informada que tinha um mandado de prisão contra ela, se rendeu voluntariamente às autoridades em Concord, que fica em New Hampshire, em 2 de dezembro. Então, em pouco tempo, as evidências físicas, como as impressões digitais da Patrícia e do Watson, que foram coletadas pela polícia de Los Angeles, na casa na Cielo Drive. Então, em 1º de setembro de 69, o distinto revólver High Standard Buntline Special, que era calibre 22, que o Watson usou no Steven Parent, Sebring e Frykowski, que eram as vítimas da casa da Tate. Foi encontrado, então, esse revólver e dado à polícia por Steven Weiss, um menino de 10 anos que morava perto da residência Tate. Então, a criança encontrou a arma lá perto. Que bom. Então, em meados de dezembro, quando o Los Angeles Times publicou um relato de crime baseado nas informações que a Susan Atkins deu para o advogado,
o pai do Steven Weiss fez vários telefonemas que finalmente levaram a polícia a localizar a arma em seu arquivo de evidências e conectá-la com os assassinatos via testes de balística. Então o cara, ele teve que ligar para a polícia fazer o trabalho deles. Tipo, o pai do moleque teve que ficar assim, ó, viu? Não. Lembra aquela arma que você achou que a gente entregou no meu filho? Então, ó, eu acho que é bom vocês verem isso aí, né? Tava perto da casa que teve os crimes. O que vocês acham de dar uma olhada? Vocês não fizeram isso, seus cabeças de ovo? Não, não fizeram, né, seus imbecil. Cara, sério, meu. Assim, nervoso, né? Nossa Senhora. Então, agindo no mesmo jornal, uma equipe de televisão do jornal local da ABC rapidamente localizou e recuperou as roupas ensanguentadas descartadas pelos assassinatos da Tate. Então, a polícia, cara, eles tinham a informação de que a arma tinha sido encontrada lá perto e esses cornos não foram procurar outras coisas. Cara, no negócio de TV encontrou as roupas que eles usaram nos crimes. E assim, roupa cheia de sangue, tá ligado? Não é tipo, ai, achei uma meia no chão. Não, é tipo uma roupa inteira. As facas, porém, que foram descartadas no caminho, nunca foram recuperadas, apesar das buscas. Uma faca encontrada atrás da almofada de uma cadeira na sala de estar da casa da Tate, aparentemente era de Susan Atkins, que perdeu a faca enquanto estava acontecendo o ataque. O julgamento teve início em 15 de junho de 1970. A principal testemunha de acusação foi a Linda Kasabian, que, juntamente com Charles Manson, Susan Atkins e Patricia Krenwinkel, tinha sido acusada de 7 homicídios e uma acusação de conspiração. Não tendo participado nos homicídios, foi-lhe concedida imunidade em troca de um testemunho que detalhasse as noites dos crimes, né? Então, ela nunca chegou a matar ninguém. Inclusive, foi ela que sabotou um segundo assassinato, né? Mas ela estava lá e ela estava ali, né? Aí ela fez esse acordo, né? E aí, originalmente, tinha sido feito um acordo com a Susan, né? Que era uma das outras, essa sim participou, né? Essa é o diabo, gente, já falei, presta atenção. A acusação concordaria em não tentar buscar pela pena de morte contra ela em troca do testemunho. E uma vez que ela se negou, né, ela repudiou o próprio testemunho depois, o acordo foi retirado. E como a Leslie Van Houten só tinha participado dos dos assassinatos LaBianca e não dos Tate, ela foi acusada de só 2 homicídios, né, e conspiração. Agora que começa a palhaçada, gente. O Manson, ele é um maluco do caralho, porque, olha, originalmente, o juiz William King, ele tinha relutantemente concedido ao Manson a permissão para agir como seu próprio advogado. Então já começa aí que ele queria ser o próprio advogado, sem nenhuma preparação. E devido à conduta dele, incluindo violações de uma ordem de mordaça, e apresentação de moções pré-julgamento estranhas e disparatadas, de nada aí, meu vocabulário, a permissão foi retirada antes do início do julgamento. Tipo assim, ele já começou, antes de ser julgado, fazer umas moções ali de meio maluca, umas coisas nada a ver, não obedecia que era para usar mordaça, sabe, assim. E além disso, ele apresentou uma declaração juramentada de preconceito contra o juiz, que foi substituído pelo juiz Charles H. Older. Então, ele era doidão, né, super egocêntrico, né? Porque muito doido, tudo, ele era a melhor pessoa mais foda do mundo. Então, até isso ele queria fazer igual o Ted Bundy, né? Também mesma laia. Então, na sexta-feira, 24 de julho, o primeiro dia dos testemunhos, o Manson compareceu a um tribunal com um X esculpido em sua testa. Ele emitiu uma declaração de que era considerado inadequado e incompetente para falar ou defender a si próprio. Já estava pagando de não sei o que eu fiz, sou maluco. Cara, enfim. Olha só, quando ele fez... Desculpa. Quando ele fez esse X na testa dele, as seguidoras dele lá, menos a Linda, também fizeram na delas. E os caras que ficava na rua, assim, porque rolou, tipo,
Porque não eram só não eram todos que eram assassinos, né? Os que ficaram, debandaram, né? Eles continuaram Exato. meio vivendo meio junto, assim. Tinha, tipo, 40 pessoas na família Manson e eles iam na porta do tribunal, sacou? E todos se fizeram um X na própria testa com faca. Que beleza, hein? Parabéns. Tipo... A acusação colocou, então, o desencadeamento de Helter Skelter como motivo principal. Então, as referências sangrentas ao álbum branco da cena do crime, como porco, ascendente, Helter Skelter, que eram as palavras escritas em sangue, foram correlacionadas com os testemunhos sobre as previsões do Manson de que os assassinatos de negros seriam cometidos no início do Helter Skelter. Envolveriam a escrita porcos nas paredes com o sangue das vítimas. Então, o testemunho de que o Manson tinha dito agora é o momento de Helter Skelter foi complementado pelo testemunho da Linda na noite dos assassinatos de LaBianca. Então, o Manson considerou descartar a carteira da Rosemary LaBianca na rua de um bairro negro para tentar fomentar ainda mais isso, né, como se a pessoa tivesse levado a carteira. E, tendo obtido a carteira na casa, ele queria que uma pessoa negra a pegasse e utilizasse os cartões de crédito para que pensasse que foi uma espécie de grupo organizado que matou essas pessoas. Então, durante o julgamento, os membros da família vagavam perto das entradas e corredores do tribunal. Para manter fora da própria sala do tribunal, a acusação intimou-os como possíveis testemunhas que não poderiam entrar enquanto os outros testemunhavam. Então, eles usaram essa estratégia para eles não ficar tumultuando lá dentro, né? Então, quando o grupo se estabeleceu em vigília na calçada, cada um dos membros usou uma faca de caça embainhada e cada um deles também era identificado pelos X na sua testa. Então, que lindo. Que bonito. Parabéns para essas pessoas. Sim. Alguns membros, né, da família Manson tentaram dissuadir as testemunhas de depor. Então, as testemunhas de acusação Paul Watkins e Juan Flynn foram ambos ameaçados. O Watkins foi gravemente queimado num incêndio suspeito e a antiga membra da família, Barbara Hoyt, que tinha ouvido Susan Atkins descrever os assassinatos de Tate a uma outra membro da família, chamada Ruth Ann Morehouse, concordou em acompanhar essa última ao Havaí. Tipo, ela falou assim, vamos para o Havaí. E aí lá, a Ruth deu um hambúrguer com um monte de LSD dentro. Essas coisas não acontecem comigo. Não Mas aí, no outro dia, a Bárbara foi encontrada caída numa calçada de Honolulu em semi-overdose e ela foi levada para o hospital, onde fez o seu melhor para conseguir se apresentar como testemunha no julgamento, né, do assassinato dos casos Tate e LaBianca. E antes desse incidente, a Bárbara ela tinha sido uma testemunha meio relutante, ela não queria muito ir depor. Mas depois dessa tentativa de silenciar ela, as suas reticências desapareceram e ela falou, cara, vem aqui, sai fora, sabe? Tipo... E aí, em 4 de agosto... Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, é muito comportamento de seita, né? Isso de a pessoa sair, eles vão atrás e perseguem e tal, e tentam silenciar a pessoa. Então, tipo... As pessoas estão doutrinadas pelo Manson, né? Então, tanto que nem foi ele, né? A gente viu isso em outros casos, né? A gente viu no Shirikyo, porra, os outros lá, os malucos do Heaven's Gate também. Enfim, coisa de seita mesmo. Não precisa nem o chefe mandar, né? As pessoas já estão condicionadas a pensar assim. Em 4 de agosto, apesar das precauções tomadas pelo tribunal, né, o Manson ele jogou assim para o júri uma página do Los Angeles Times que o título era Manson Guilty, Nixon Declares, que é tipo, Manson culpado, Nixon declarou, que ele era o presidente, né? E essa era uma referência a uma declaração feita mesmo pelo Richard Nixon, que era o presidente na época, e ele tinha meio que decretado que o que ele via como a glamorização de Manson por parte da mídia, né? E aí tem até eu coloquei aqui no roteiro, vou explicar para vocês isso. Voir dire, não sei se é latim, se é francês, se é inglês, o que é isso? E isso quer dizer o quê? Os jurados, eles afirmaram que a manchete não tinha influenciado eles, né?
E aí o juiz falou esse voir dire aí, se alguém, advogado aí, por favor, explica melhor do que eu, porque eu já estou fazendo tudo errado. Mas isso quer dizer que o juiz falou, não, é verdade e a gente vai considerar que de fato não influenciou eles, né? Porque eles tinham que ficar, Sem ver tipo assim, notícias sobre o caso. você não pode ser. E aí, por isso que é foda quando tem esses circos, né, nos Uhum. julgamentos. Porque é Aí difícil, né, no, você ter testemunha que não teve contato com o caso, né? Então, às vezes eles. Principalmente quando é desse nível, né? No dia seguinte, né, todas as rés mulheres, né, elas se levantaram e elas todas disseram em uníssono, como forma de protesto, que o julgamento, que não valia mais a pena continuar com o julgamento, né, à luz da observação do Nixon, né? Porque, tipo assim, gente, vocês vão ver que essas mulheres aí, tirando a Linda, né, que era a que estava com medo e que confessou tudo, elas eram os capeta, essas mulheres, porque mesmo assim elas continuavam protegendo o Manson, elas, tipo, faziam mó auê no tribunal, ficava fazendo, gritando, tipo, elas eram o capeta, assim, ó. Essas mulheres do Henrique Cristo, né? Assim, É tipo isso. as freirinhas do Henrique Cristo. Só que não são do mal, né, coitado. Bom, em 5 de outubro foi negada a Manson a permissão do tribunal para interrogar uma testemunha de acusação que os advogados de defesa tinham recusado contra interrogar. Então, saltando sobre a mesa da defesa, ele tentou atacar o juiz. Que bonito. E aí ele foi atirado ao chão pelos oficiais de justiça e foi retirado da sala com as rés também, que tinham posteriormente levantado e começado a entoar cânticos em latim. Então, Pô, essas mulheres, velho. cara, que sério, que palhaçada, né, meu? Posteriormente, o juiz Older começou a usar um revólver debaixo de suas vestes. Então, o cara tava com medo mesmo, ficava armado dentro da sala do júri para caso acontecer alguma coisa. Então, no dia 16 de novembro, a acusação descansou o seu caso. 3 dias mais tarde, depois de argumentar moções de despedimento padrão, a defesa atordoou o tribunal ao descansar também, sem chamar uma única testemunha. Então. E aí, gritando em desaprovação, a Susan, Patrícia e Leslie exigiram o seu direito de testemunhar, que são umas antas, né? Meu Deus, são muito burra, cara. Porque todo mundo sabe que a pior coisa que você faz é botar quem cometeu o crime de testemunhar, né? Ainda mais se é de defesa. Não se faz isso, cara. Você vai se incriminar ainda mais. Então, acho que os advogados estavam só querendo, tipo, acaba essa merda de uma vez, a gente não tem como defender essa gente. Olha esse bando de maluco, como é que a gente vai defender essa galera? Teve um advogado que fugiu, mas depois tá lá pra frente. Coitado, cara, coitado. Então, nas câmeras, as advogadas das mulheres disseram ao juiz que suas clientes queriam testemunhar que tinham planejado e cometido os crimes e que Manson não tinha estado envolvido. Então, até no julgamento, elas já queriam falar que não era culpa dele. Então, descansando o seu caso, as advogadas de defesa tinham tentado impedir isso, né, impedir elas de fazer esse testemunho, e o advogado da Leslie, que chamava Ronald Hughes, declarou veementemente que não empurraria um cliente pela janela fora. Na opinião do procurador, foi o Manson quem aconselhou as mulheres a testemunharem dessa forma como meio de se salvar. E falando sobre o julgamento, num documentário em 87, a Patrícia disse: todo o processo foi escrito pelo Charlie. Então, até ali, não, ele começou cafetinando mulher, né? Ali no final ele terminou. É muito doido. Fodendo as mulheres também para se salvar. Elas vão tentar ainda dar uma cambalhota, assim, legal. É muito doido. Tipo assim, ó. No dia seguinte, o Manson, eu ia falar Marilyn Manson de novo, gente. O Charles Manson testemunhou, né? Era o dia dele. E aí, para não violar uma decisão do Supremo Tribunal da Califórnia no processo O Povo contra Aranda, ao fazer declarações implicando seus coacusados, o júri tinha que ser afastado da sala de audiências, porque senão você também influencia o outro julgamento, o julgamento dos outros, né? Exato. E aí ele ficou falando durante mais de 1 hora e ele disse, tipo, e ele falava umas coisas, mó viagem, assim, tipo, entre outras coisas, ele dizia: a música está dizendo aos jovens para se levantarem contra o establishment, que seria, né, o estabelecimento, né, contra a sociedade. E ele dizia também: por que culpar a mim? Não fui eu que escrevi a música.
ele também falou que não me lembro de alguma vez ter dito pegue uma faca e uma muda de roupa e vá fazer o que o Tex diz. Então, assim, ele tava... Não, você não falou. Não, claro que não. Fui eu que falei, fui eu. É a gente que tava lá de capetinha no ombro deles falando. Com esse julgamento terminando e os argumentos finais iminentes, né? Tipo, todo mundo já sabia que eles iam ser considerados culpados. O advogado Ronald Hughes desapareceu. Coitado, cara, tá tipo, gente, coitado, cara, né? tava viajando no final de semana, tomando uma cerveja e pensando o que eu tô fazendo da minha vida, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Ele falou, vou viajar e não voltou. É isso. Se mandou, cara. Tá certo ele, meu. E aí colocaram o Maxwell Keith para representar a Leslie Van Houten. E aí, na ausência desse cara que fugiu, né? Só que aí foi necessário um atraso de mais de 2 semanas para permitir que o Keith se familiarizasse com as transcrições do julgamento. Então, tipo, ele tem que retomar o processo. É tudo um Tem que ler assim. tudo que aconteceu. Sim. Assim que foi retomado o julgamento, né, um pouco antes do Natal, as interrupções do argumento final da acusação pelos réus levaram o juiz Holder a banir os 4 réus da sala de audiências durante o resto da fase de acusação, né, que eram aquelas mulher maluca lá e acho que o Watson, não sei. Não foi o Watson, tinha mais uma pessoa. Enfim, o Holder, né, que é o juiz, ele disse que tinha se tornado óbvio que os réus eles estavam agindo em conluio com uns com os outros e que estavam simplesmente fazendo uma atuação. Tipo, meu, imagina você quer julgar o Charles Manson, tem 4 gralhas ali enchendo o teu saco. 4 caturrita gritando, cantando. Nossa, meu, que palhaçada, velho. Bom, então... Agora, Bruna, essa parte é a parte que eles querem dar uma cambalhota. É muito doido. Gente, ainda bem que é a Bruna que vai ler essa parte, porque eu fico nervosa. Porque é muito... Vamos lá, então. Em 25 de janeiro de 71, os vereditos de culpados foram decididos contra os 4 réus em cada uma das 27 acusações separadas contra eles. Não muito longe da fase de penalidade do julgamento, os jurados viram finalmente a defesa que o Manson planejou apresentar. Nossa, é agora. Ai, meu Deus. A Susan, a Patrícia e a Leslie testemunharam que os assassinatos foram concebidos como versões imitadoras do assassinato do Hinman, pelo qual a Susan agora assumiu o crédito. As mortes, segundo eles, tinha como objetivo desviar as suspeitas de Bob Beausoleil por se assemelhar ao crime pelo qual ele havia sido preso. Este plano supostamente foi obra de e executado sob a orientação de não do Manson, mas alguém supostamente apaixonado pelo Beausoleil, a Linda Kasabian. Então, eles tentaram incriminar a mulher que estava testemunhando contra eles. Não, e tipo assim, olha essa viagem. Olha que loucura. Tipo assim, ó. Dá uma volta aqui, olha. Nossa Senhora. A gente é copycat do Beausoleil lá, mas que na verdade não é ele o culpado, que na verdade é a Linda que tentou incriminar ele. E o Manson, ele é só o nosso líder espiritual, não tem nada a ver, tipo. Então, além do absurdo da história, que é ridícula, né, cara? Nossa, como é que eles acham que as pessoas iam acreditar nisso, né? Então, entre os pontos fracos, estava a incapacidade da Susan de explicar por que, como ela afirmava, havia escrito porquinho político na casa do Hinman em primeiro lugar. Ela não sabia dizer por que ela escreveu. Então, no meio da frase de penalidades, o Manson raspou a cabeça e cortou a barba em um formato de tridente e disse à empresa: eu sou o diabo e o diabo sempre é careca. Não é, não. Não faz sentido isso, cara. Bom, as réis se abstiveram de raspar as cabeças até que os jurados se retirassem para avaliar o pedido do Estado para a pena de morte. Então, elas, queriam salvar o Manson, mas não queriam raspar o cabelo. Que bonito. Muito doido, né, cara? Tipo assim... esse esforço, né, para exonerar o Manson através
esse cenário, né, de a gente é só copycat, não sei o quê, falhou, né? Porque, gente, Óbvio, pelo amor né? de Deus, né? Óbvio, né? Óbvio, meu Deus do céu. Era mais fácil eles convencer as pessoas de que, sei lá, ver descer um ET na Terra e matou essas pessoas, sabe? Porque essa história não faz sentido nenhum. Não faz, nenhum. E em 29 de março de 1971, o júri retornou com os vereditos de pena de morte contra todos os 4 réus em todas as acusações. Em 19 de abril de 1971, o juiz Holder condenou os 4 à morte. No dia que os vereditos recomendando a pena de morte foram decididos, chegou a notícia de que o corpo em decomposição de Ronald Hills havia sido encontrado preso entre 2 pedras no condado de Ventura. Esse Ronald Hills, ele também era da família Manson, né? E houveram rumores de que, embora nunca provado, ele tinha sido assassinado pela família Manson, possivelmente porque ele enfrentou o Manson uma vez e se recusou a permitir que a Leslie Van Houten tomasse a sua posição e absolvesse Manson dos crimes. Embora ele possa ter morrido em uma enchente, a membro da família Sandra Good afirmou que Hills foi o primeiro dos assassinatos em retaliação. Então, eles de fato começaram a matar a galera ali. O Ronald era o advogado que foi embora. É esse, cara. É o advogado? O Ronald Hills era o advogado que tinha assumido. Você tá brincando? Gente! Eu fui conferir, porque eu olhei, o Hills era o advogado, e Deus subiu. Minha vida mudou agora. Isso porque eu escrevi o roteiro. Então, era o advogado que tinha enfrentado o Mace. Ele viu o esquema e falou, não vou fazer isso, e aí mataram ele. É isso. Vou... Não precisa fazer de novo, não. É o plot twist do episódio. Você descobriu junto com as pessoas. Twist. Eu não sei o roteiro que eu mesmo escrevi, né, gente? Mas cara, é bizarro. Porque é muita gente também, tá ligado? É muita gente, velho. Uhum. Onde que eu tava aqui? Que eu até... Gente, eu tô chocada. Eles acharam o advogado morto. Tanto que ele foi o primeiro dos assassinatos em retaliação, porque ele foi o primeiro que eles conseguiram matar, né? Porque a Leslie eles não conseguiram matar. Era a Leslie? Eu achei que ele era um dos vizinhos, porque tem... que tem um vizinho que eles matam também. A gente vai chegar lá, gente. Bom, então, em 8 de novembro de 72, o corpo do veterano da Marinha, o James Willett, de 26 anos, foi encontrado por um rapaz que caminhava perto de Gurneyville, na Califórnia. Meses antes, ele tinha sido forçado a cavar sua própria cova e depois baleado e enterrado em uma cova rasa. O seu corpo foi encontrado com uma mão saindo da sepultura e a cabeça e outra mão desaparecida. Provavelmente por causa de animais, né? Que se tá em cova rasa, eles conseguem cavar, né? Com esse cara aí. Bom, então a caminhonete dele foi encontrada no exterior de uma casa em Stockholm, onde viviam vários seguidores do Manson, incluindo a Priscilla Cooper, a Lynette, que era a Squeak, né, From, e a Nancy Pittman. A polícia forçou a entrada na casa e prendeu várias das pessoas lá presentes, juntamente com a Lynette. E o corpo da esposa do James, a Lauren Chavelle Olmsted Willett, de 19 anos, foi encontrado também enterrado. Ela tinha sido morta muito recentemente com um tiro na cabeça, o que os membros da família inicialmente afirmaram ter sido um acidente. Mais tarde foi sugerido que ela foi morta por medo de que se revelasse quem matou o marido, uma vez que a descoberta do corpo dele tinha se tornado uma notícia proeminente. Então a filha mais nova dos Willits foi encontrada viva em casa. O Michael Monfort declarou-se culpado de assassinar a Renée Willett, e a Priscilla Cooper, a James Craig e Nancy Pittman declararam culpados como cúmplices após o fato. O Monfort e William Goucher declararam-se mais tarde culpados pelo assassinato do James, e o James Craig declarou-se culpado como cúmplice. Então o grupo tinha vivido na casa com os Willits enquanto cometiam vários roubos, e pouco depois de matar o James, né, o James Willett, o Monfort tinha utilizado os documentos da identificação dele para se fazer passar por ele, depois de ter sido preso num assalto à mão armada a uma loja de bebidas. Então as notícias sugeriam que James Willett não estava envolvido nos roubos e queria afastar-se, e foi morto por medo de falar com a polícia. Então, depois de deixar os fuzileiros na sequência de 2 viagens ao Vietnã, ele tinha sido professor de inglês para crianças imigrantes.
Então era um cara que era amigo da família Manson ali, né? Deixava os caras viver na casa dele, enfim, não queria mais participar da vida do crime e os caras mataram ele porque achavam que ele ia entregar pra polícia. Tipo assim, ele. Você vê que ele é um cara que ele provavelmente estava, tipo, acreditando ali na família Manson, aí quando ele viu que era de verdade, entendeu? Falar, quero cair fora, sabe? Não quero, porra. E aí mataram ele e a mulher dele continuou lá na casa, né, com a família Manson e foi morta só quando o corpo dele foi descoberto. Gente, caso vocês resolvam participar de alguma seita assassina e alguém matar o seu marido, você Não, não não continua. vai também, porque não vai, entendeu? Vai dar ruim pra você também. Bom, os procedimentos prolongados, né, para extraditar o Watson do seu estado natal, o Texas, onde ele tinha se instalado um mês antes da sua prisão, resultaram no seu julgamento em separado. O julgamento teve início em agosto de 1971. Em outubro, ele tinha sido considerado culpado de 7 acusações de homicídio e uma de conspiração, assim como os outros acusados. Ao contrário dos outros, ele tinha apresentado uma defesa psiquiátrica. Então, ele falou que era probleminha, né? E o procurador Vincent Bugliosi fez um breve trabalho sobre as alegações de insanidade do Watson e, tal como os outros conspiradores, o Watson foi condenado à morte também. Em fevereiro de 1972, as sentenças de morte dos 5 acusados foram automaticamente reduzidas para prisão perpétua por causa do caso Califórnia contra Anderson, em que o Supremo Tribunal da Califórnia aboliu a pena de morte nesse estado. Após o seu regresso à prisão comum, a retórica de Manson, né, e os discursos hippies não foram aceitos, porque na prisão é diferente, meu amigo. Os caras não têm tempo pra escutar merda, né? Eles estavam. Na cadeia, meu. Tô aqui preso, tu acha que eu vou ouvir essas lorotas? Não vou. Embora na cadeia ele tenha acabado por encontrar uma aceitação temporária, né, da Irmandade Ariana, o seu papel foi submisso a um membro sexualmente agressivo do grupo em San Quentin. Então, né, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Era só chegar um que falava mais grosso que ele botava o rabinho no meio das pernas, né? Então, tipo, foi isso que aconteceu. Dele. Teve um negócio muito engraçado que aconteceu com ele na cadeia, tá mais pra frente, depois você... Bom, então no julgamento em 71, que teve lugar após as condenações de LaBianca, o Manson foi considerado culpado dos assassinatos de Gary Hinman e Donald Short Shea, e foi condenado à prisão perpétua, de novo. O Donald Shea era um dublê e cowboy que tinha sido morto aproximadamente 10 dias após a busca do xerife ao rancho, em 16 de agosto de 69. O Manson, que suspeitava que o Donald tinha ajudado a montar a busca, aparentemente acreditava que ele estava tentando fazer com que o Sr. Spahn, que era o dono do rancho, tirasse a família do rancho. Em julgamentos separados, os membros da família Bruce Davis e Steve Clem Grogan também foram considerados culpados do assassinato do Shea. O Donald... Será que é esse cara que inspirou o Tarantino? Então, eu fiquei em dúvida também, quando eu tava, não sei, tipo, fiquei meio assim, não sei se não sei se não é. Mas é uma inspiração, é uma licença poética bem, né? Eu acho que é, porque, cara, é um dublê, né? Cowboy, né? Cowboy dublê. Não é o mesmo nome, mas enfim. Eu aconselho muito assistir esse filme depois que vocês terminarem de escutar os episódios, só para vocês terem uma catarse, né, de ver essa galera tomando no cu. Só isso que eu vou falar, que senão é spoiler. Mas é bem legal esse filme. Aqui. Então, antes da conclusão do julgamento Tate LaBianca do Manson, um repórter do Los Angeles Times localizou a mãe do Manson e ela tinha voltado a se casar e a viver no noroeste do Pacífico. A antiga Kathleen Maddox alegou que na infância o seu filho não tinha sido negligenciado. Tinha, na verdade, sido mimado por todas as mulheres que o rodeavam. Eu discordo, porque, né? A gente sabe que não é isso que aconteceu, e, enfim. Ela deve ter falado isso também, para não jogarem a culpa nela, né? Porque
Com você ser certeza. mãe de um Marilyn Manson. Marilyn Manson. A mãe do Marilyn Manson deve dormir muito bem toda noite. Coitada, cara. Só com a lenda urbana de que ele tirou as costelas pra chupar o pau pro pinto. Fora isso, Ai, ela não tem gente. preocupação nenhuma. Muito pelo contrário, você tá com o cu cheio de dinheiro lá, Né? tranquila. Bom, em 5 de setembro de 1975, a família voltou à atenção nacional, né, quando a Squeaky Fromme tentou assassinar o presidente dos Estados Unidos, olha lá. Aí, que beleza. Ela voltou, aí todo mundo, né, começou a prestar atenção neles de novo, ressurgiu toda essa conversa, e a tentativa foi em Sacramento, para onde ela e uma seguidora do Manson chamada Sandra Good, que a gente já falou antes, elas tinham se mudado para ficar perto dele enquanto ele estava encarcerado na Folsom Prison, lá do nosso amigo, como que chama lá, o velho lá? Aí o quê? Ai, gente, peraí. Aquele cara que tem as fotos, o cowboy que fica mostrando o dedo no cu, que só mostrando o dedo no cu, não, mostrando o dedo no meio, que só Tá querendo falar o Johnny da Cash? musiquinha, Folsom Prison. Isso! O Johnny Isso, porra! velho com o dedo no cu. Não é isso que eu quis cara, dizer, coitado gente. do Johnny Cash. É Eu que tem aquela gosto foto dele. dele, né? Mostrando o dedo. É, então. Ai, pai, nossa senhora, meu Deus. Coitado do Johnny Cash, meu Eu Deus. gosto do Johnny Cash, Adoro gente. ele. Eu também. Então, ele ficou lá na Folsom Prison, que é aquela prisão lá do jovem Johnny Cash, que fica mostrando o dedo do meio pros outros. Ele fazia bastante show em prisão, ele fez lá também, né? É, ele fazia vários, né? Eu não cheguei a procurar se ele foi na mesma época, mas acho que não, né? Mais antigo. Vou procurar, peraí. Vamos ver. Mas ele morreu bem depois, né? É, ele morreu faz pouco tempo. Johnny Cash Manson. Cadê? Não quero Marilyn Manson, agora só aparece Marilyn Manson. Vou ver aqui, ó. Folsom Prison, Cash Manson. Bom, não achei nada, só achei que o vocalista do... Porra, como é que é a banda dele? O Trent Reznor alugou a casa onde... Ele que fez o Nine Inch Nails, ele que fez aquela música que ficou bem famosa antes dele morrer, Hurt. Isso, ele alugou, Nine Inch Nails, ele alugou a casa do que foram feitos os assassinatos da Sharon Tate e dos outros pessoal que tava lá para gravar um disco. Parabéns. Olha, eu não sabia disso. Aham. Bom, uma busca subsequente ao apartamento que era compartilhado, né, pela Squeaky Fromme, a Sandra e um recruta da família, né, era o cara que fazia as admissões, é o RH da Manson Family. O RH. Eles fizeram essa busca, encontraram pistas lá, né, e acabaram condenando a Sandra por conspirar para enviar comunicações ameaçadoras através do correio dos Estados Unidos e transmitir ameaças de morte por via do comércio interestadual, né? As ameaças que estavam envolvidas eram contra executivos de empresas e funcionários do governo dos Estados Unidos e tinham a ver com o suposto desleixo ambiental de sua parte. Então, ela estava ficando doidinha, né? Já era, né? Já era, só encontrou outra doidinha. maluquice para acreditar. E por isso ela foi condenada a 15 anos de prisão, tornando-se a primeira pessoa condenada ao abrigo do título 18, capítulo 84 do Código dos Estados Unidos de 1965, que tornou um crime federal a tentativa de assassinato do presidente. Gente, eu não vou nem comentar. Não era antes. Então, porra, quem não tentou antes perdeu, hein? Não, é que acho que antes era só estadual. Era estadual, né? Não era federal. Porra, perderam a oportunidade. Quem não tentou antes perdeu. Então, em 77, as autoridades souberam da localização exata dos restos mortais do Donald, que, ao contrário das alegações da família, não tinha sido desmembrado e enterrado em vários locais.
Então, contatando o procurador de seu caso, Steve Grogan, ele disse, na verdade, o Steve Grogan disse que o corpo, para o procurador, que o corpo tinha sido enterrado inteiro. E desenhou um mapa que indicava a localização, e aí o corpo foi recuperado. Dos condenados por homicídios ordenados pelo Manson, o Grogan iria se tornar, em 85, o primeiro, e a partir de 2009, o único, a ser libertado em liberdade condicional. Então, nos anos 80, o Manson deu 13 entrevistas, que são muito famosas. A primeira foi gravada nas instalações médicas da Califórnia, transmitida em 13 de junho de 81. Foi feita pelo Tom Snyder, para o The Tomorrow Show da NBC. A segunda foi gravada na prisão de San Quentin e transmitida em 7 de março de 86, e foi de autoria de Charlie Rose para a CBS News Nightwatch, e essa ganhou o Prêmio Nacional de Notícias Emmy de Melhor Entrevista de 87. E a última, com o Geraldo Rivera, em 88, fez parte do especial Em Horário Nobre, daquele jornalista, sobre satanismo. Pelo menos desde a entrevista com o Snyder, a testa do Manson tinha uma suástica no local onde antes ficava o X, esculpido durante seu julgamento. Então, ele tinha entrado, né, para a parte ariana, os nazistas da prisão, e aí ele fez a suástica, transformou o X numa suástica. E essas entrevistas são bem, bem famosas mesmo, porque ele virou... Ele era muito famoso, né, depois desses crimes, porque... Ele é um caso excepcional mesmo, porque ele mesmo não matou ninguém, né? Ele só mandou matar as pessoas. Tipo, ele convenceu outros a matar por ele. Mas foi condenado, obviamente, por isso. Então, tipo, ele tem toda essa atenção midiática em volta dele. Virou uma lenda, né? Todo esse imaginário em volta dele. Então, por ele ser uma pessoa muito estranha, né? E sei lá, cara. As entrevistas são muito doidas. Não, era só a viagem, né? E era assim, tipo, eu acho que, na verdade, o Charles Manson foi, tipo, um dos primeiros casos que eu conheci, assim, porque eu lembro que eu gostava muito de Marilyn Manson. Por que é o nome, né? Eu fui pesquisar o porquê do nome, aí eu li tudo sobre o Charles Manson na época. E aí fiquei meio que obcecada, e hoje em dia estamos aqui, né, gente? Tudo tem um fim, né? Então, ele usou todas essas alegações, né, nas petições que ele tentou liberdade condicional, de que ele nunca matou ninguém, olha só, que inocente que ele é. Mas realmente. Em 1989, Nicholas Schreck, é escrito de outro jeito, viu, gente? Não é o Jureg. Não é o Jureg. Nossa, eu amo esse vídeo do Jureg, velho. Puta que pariu, lembrei agora, fiquei com vontade de ver. Bom, o Jureg, né, conduziu uma entrevista com o Manson, usando-a como material, que acabou usando como material no documentário Charles Manson Superstar. E esse foi o primeiro, e é considerado um dos documentários mais compreensivos e abrangentes sobre o assunto, né? E quando eu falo compreensivos, não é compreensivo com a vítima, tá? Não, é com os fatos, né? Não é com as vítimas, não? Como é que não, você vai ver. Ah, meu Deus. O Jureg, ele concluiu que a história por detrás dos assassinatos era provavelmente falsa. Porra, Jureg. Aí você pode, né, cara? Nossa Senhora. Era, na verdade, um plano feito por várias mulheres do rancho entrevistadas após a conclusão do julgamento, né? Que envolvia matar as pessoas na casa do State a fim de libertar o Bob Beausoleil, né? Então, eu acho que ele meio que acreditou ali na... Pô, Jureg. Eu confesso que eu não vi esse documentário, então eu não sei. Porra, Jureg, você acreditou na história dos malucos, mano. Não se faz isso. Então, isso aqui é uma análise que eu encontrei. Na verdade, algumas análises que eu encontrei nas pesquisas, né, dizem meio que a mesma coisa, sabe? E aí, segundo isso, o uso de escritos de sangue, né, nas residências era parte da... Era uma estratégia para fazer parecer que o assassino do Riemann ainda estava livre e que o Beausoleil não era culpado. Enfim, né, gente? Aí é complicado, né? A chave na refutação da hipótese era que, enquanto a acusação tentava mostrar que o Manson ordenou os assassinatos porque ele estava perturbado por causa do Terry Melcher,
ele acreditava que o Melcher ainda estava naquele endereço. Esse certamente não poderia ter sido o caso, já que o Manson tentou em várias ocasiões contatar o Melcher no seu novo endereço, mostrando que ele sabia muito bem que o Melcher não vivia mais na casa do Tate. Não é um bom motivo, não. Ele grudava na casa de todo mundo, velho. Mesmo assim, sabe? Tipo, ele não ficou lá 6 meses na casa do Beach Boy lá, não sei o quê? Né? Aí o Jureg, né? Jureg é foda, né, velho? Ele também concluiu que o Manson não estava louco, mas que estava apenas agindo dessa forma para sair de toda aquela frustração. Em 25 de setembro de 1984, enquanto estava preso nas instalações médicas da Califórnia Vacaville, Manson foi gravemente... Essa parte é engraçada, hein? Ele foi queimado por um... Isso não é engraçado, mas... Um colega de prisão jogou nele um diluente ali e tacou fogo. E outro prisioneiro chamado John Holmstrom explicou que o Manson ele tinha se oposto aos seus cânticos de Hare Krishna e que tinha ameaçado verbalmente. Cara, Hare Krishna putaço, né? Então, é muito engraçado, né? Tipo, o cara é um bonzinho, assim, Hare Krishna lá. Porra, seu filho da... E tacou fogo no cara. Tipo, não é que ele deu um soco, tá ligado? Cara, pra você deixar o Hare Krishna putaço, você tem que ter feito muita merda, cara. Nossa Senhora. Se o Manson for, tipo, um pouquinho parecido com aquele que aparece no Mindhunter, velho, nossa, eu ia aloprar ele muito se eu fosse... Se eu tivesse presa. Mano. Cara da minha altura, tá ligado? Ele ia tomar pescotapa todo dia, velho. Sai fora. Ele ficou, apesar de ter queimaduras de segundo e terceiro grau em mais de 20% do seu corpo, ele se recuperou dos seus ferimentos. Um vaso ruim não quebra. Tu tá ligado que o Manson é da nossa altura, né? Ligada. Ele é tipo um pigmeu. Tinha, né? 1,57. Eu achava que você era mó alta, Bruna. Eu achava que você era super alta. Eu tenho só a energia de gente grande. Big Dick e Big Dick Energy. É isso. Não, eu tenho 55, gente, pra quem não sabe. Eu sou mais alta que você. Olha aí. Eu nunca sou mais alta que ninguém, velho. Nós somos tudo a mesma altura que o Manson. Olha, tá aí um serial killer que a gente podia pegar na porrada. O Marilyn Manson não. O Manson é um que a gente podia pegar na porrada aí, ó. Todos os outros são grandão, né? Esse aí a gente podia quebrar a pau. Pegar o Manson. Eu queria ler uns comentários aqui que a gente tá recebendo ao vivo no nosso grupo, que é: sim, a Fabi é muito pequenininha, fiquei surpresa na CCXP. E aí a Bruna, que é uma ouvinte nossa, que vai ser expulsa do podcast em breve, ela disse assim, ó, não que eu seja muito alta, mas eu não chego a ser tão baixinha assim. Escuta, Bruna. Dá licença, dá licença. Você tome vergonha na sua cara, Bruna. Humilha não, humilhar. A gente é tudo pequenininho. Então, em dezembro de 87, a Squeak Fromme, cumprindo a pena de prisão perpétua pela tentativa de assassinato do presidente, escapou brevemente do campo prisional federal de Alderson, na Virgínia Ocidental, e ela estava tentando voltar para o Manson ao ouvir dizer que ele tinha câncer testicular. Que beleza, ela escutou, falou, vou ir lá. E aí ela foi detida dentro de alguns dias. Ela foi libertada em liberdade condicional do Federal Medical Center em Carswell, em 14 de agosto de 2009. Então, numa conversa de 94 com o promotor Vincent Bugliosi, a Catherine Sher, que era uma das seguidoras do Manson, declarou que tinha sido uma fabricação destinada a salvar o Manson da câmara de gás e que tinha sido dada com direções explícitas dele. O testemunho da Cher tinha introduzido a história do copycat. Ou seja, o Jureg estava errado, foi ela que ali que começou a história do copycat, dos assassinatos. Então, num segmento de 97 do programa de televisão tabloide de Hard Copy, a Cher implicava que o seu testemunho tinha sido dado sobre uma ameaça de danos físicos do Manson. Em agosto de 71, após o julgamento e sentença dele, ela tinha participado num violento assalto a uma loja na Califórnia, cujo objetivo era a aquisição de armas para ajudar a libertar o Manson. Então eles ficaram até o fim nessa loucura de querer soltar e libertar o cara, né?
Eles eram muito obcecados, né? Tipo, cara, tipo, quanto tempo já tinha passado? Eles foram presos em 69, aí, tipo, 96, os caras ainda estavam atrás. Ali, 71 já tinha, tipo, beleza, 71 é um pouquinho, né? É meio recente até. Mas até o final, as mulheres lá assumindo a culpa, querendo inventar a história. Ah, Essa parte do roteiro aqui, gente, talvez seja um pouco confusa, porque é a parte que eu não consegui revisar. mas Mas deu é muita informação, né? Mas, bom. muita coisa. É porque, tipo, como. É porque nunca. Tipo, não ia caber um terceiro programa só pra falar dos extras, sabe? É. Então vamos de programa de 4 horas aqui, beleza? Bom, em janeiro de 96 foi criado um website pelo. Um website é muito bom, né? Muito de velho falar website. Web, vamos surfar na web. Foi criado um website para os cosmonautas. Não, como chama? Surfista de internet? Sei lá, pô. Enfim, para os navegantes da web, né? Pelo último seguidor do Manson, o George Stimson. Ele foi ajudado pela Sandra Good, né? E ela tinha sido libertada da prisão em 1985, depois de cumprir 10 anos da sua pena de 15 pelas suas ameaças de morte lá que ela fazia pelo correio. O site chamava etwa.com e ele foi descontinuado em 2001. Em junho de 97, o Manson foi considerado traficante de drogas por uma comissão disciplinar da prisão. Ai, cara. Cara, enfim. Em agosto, ele foi transferido da prisão estatal de Corcoran para a prisão estatal de Pelican Bay. William Gerson, uma vez o jovem... Opa, vou fazer de novo. William Gerritsen, que era o zelador da Cielo Drive, indicou num programa transmitido em julho de 99 para o canal E! Entertainment que sim, ele tinha visto, né, uma parte lá dos homicídios, que nem a gente falou ali antes, e isso foi relatado com os resultados não oficiais do exame de polígrafo, né, que ele tinha feito lá em 10 de agosto de 69 e que tinha eliminado ele como suspeito, né. E só para dizer o que o policial que conduziu o exame concluiu, que ele estava limpo quanto à sua participação nos crimes, mas sujo quanto ao fato de ter ouvido alguma coisa. Gerson não explicou por que ele tinha ocultado o conhecimento dos acontecimentos, né? Então foi anunciado no início de 2008 que a Susan Atkins sofria de câncer no cérebro. Um pedido de libertação compassiva baseado no seu estado de saúde foi negado em julho de 2008 e foi-lhe negada a liberdade condicional pela 18ª vez e última em 2 de setembro de 2009. Ela morreu, então, 22 dias mais tarde, em 24 de setembro de 2009, nas instalações da Central California Women's em Chowchilla. Então, nem a mulher morrendo lá, eles deixaram ela sair. Olha, eu não sei, viu? Cara, Não vou falar nada porque eu não acredito em punitivismo, né? Mas esses casos assim de serial killer e gente assim, a gente é complicado. Dá uma pendida, né? Então, em 5 de setembro de 2007, a MSNBC transmitiu The Mind of Manson, que era uma versão completa de uma entrevista de 87 na prisão estatal de San Quentin, na Califórnia. As filmagens do Manson, sem saco, sem desculpas e indisciplinado, tinham sido consideradas tão inacreditáveis que apenas 7 minutos tinham sido originalmente transmitidos no The Today Show, para o qual tinham sido gravados. Ou seja, o cara era tão doido, falava tanta coisa maluca e, tipo, ninguém aguentava, e eles cortaram e tinham deixado só 7 minutos dessa entrevista. Então, num segmento de janeiro de 2018 do Discovery Channel's Most Evil, Barbara Hoyt, que era aquela mulher lá do... Como é que chama? Lá do Havaí, sabe? Do hambúrguer de LSD. Ela disse que a impressão que tinha acompanhado Ruth Ann Morehouse ao Havaí apenas para evitar o testemunho no julgamento de Manson estava errada. Ela disse que tinha cooperado com a família porque estava tentando impedir ele de matar a sua própria família. Ela declarou que na altura do julgamento ela estava sendo constantemente ameaçada. E ela falava que ela recebia as ameaças dizendo a sua família vai morrer
e que os assassinatos poderiam ser repetidos na sua casa. Em março de 2009, uma fotografia tirada de um Marilyn Manson, não. Coitado, né, cara? Ai, desculpa, Marilyn Manson, se você estiver Olha, ouvindo. dormi de orelha quente. Tiraram uma fotografia de um Charles Manson ali, né, de 74 anos, mostrando uma linha de cabelo em declínio, barba e cabelo grisalhos e a tatuagem da suástica, ainda proeminente na sua testa, foi divulgada ao público pelos funcionários da instituição de correção da Califórnia, né? Essa foto é bem famosa também, né? Que é Bem famosa. o registro mais recente, né? Que tinha um dele. Então, em setembro de 2009, o History Channel transmitiu um docudrama, um documentário drama, cobrindo as atividades da família e os assassinatos como parte da sua cobertura do 40º aniversário dos assassinatos. O programa inclui uma entrevista aprofundada com a Linda Kasabian, que falou publicamente pela primeira vez desde que ela fez uma aparição em 89, e também foram incluídas no programa do History Channel entrevistas com o Vincent Bugliosi, a Catherine Sher, a Deborah Tate, que era a irmã da Sharon. Então, ao se aproximar nesse aniversário de 40 anos dos assassinatos Tate LaBianca, em julho de 2009, a revista Los Angeles publicou uma história oral, da qual antigos membros da família, agentes da lei e outros envolvidos com Manson, as detenções e os julgamentos, ofereceram as suas recordações e observações sobre os acontecimentos que tornaram o Manson notório. No artigo, Juan Flynn, que era um trabalhador do rancho Spam, que se tinha associado a Manson à família, disse: Charles Manson escapou com tudo. As pessoas dirão, ele está na prisão, mas o Charlie está exatamente onde ele quer estar. Concordo, viu? Porque... eu também acho isso. É uma merda, né? Mas é essa sensação que eu tenho também. Pra mim, tinha que ser assim, ó. O caso dele não tinha nem que ser sido divulgado. Esse episódio não era nem pra estar acontecendo, sabe? Bom, agora que ele morreu, né? Foda-se, então... agora que... exato. Mas, tipo, durante todo esse tempo que ele tava vivo, era o que ele queria, era a fama, né? Ele casou, ele recebia carta, era mó... Teve o próprio Marilyn Manson, né? Bom, enfim, né? Marilyn Manson. Quem não sabe, o outro nome dele é pela Marilyn Monroe. Então ele pegou duas figuras notórias, essa história do nome dele, né? Duas figuras notórias que seriam o oposto e feito o nome dele. Exato. Até os outros membros da banda, né? Tem o Twig Ramirez, que é o Twig da modelo, e o Ramirez é do... Richard Ramirez, exato. E a Bruna Marilyn Manson nesses. Eu era muito. Agora eu confesso que faz uns anos que eu não acompanho, mas minha adolescência foi assistindo... Sabe? Nossa, eu também. Eu comprei aquele... Você tá assistindo os clipes, aí se a mãe chega e acha que tu tá vendo pornô na TV, a vida do Marilyn Manson é isso. Eu comprei a fita VHS, pra quem aí tá ouvindo e não sabe o que é, me respeita a minha idade, seu milênio. Mentira, não é milênio. É milênio. É verdade. Mas aí, que eu ia falar, aí eu comprei o Antichrist Superstar. Nossa, é muito bom, é o melhor álbum, é o meu favorito. É bom, né? Minha mãe, eu ouvia tanto Marilyn Manson no carro, indo pra escola, que minha mãe começou a gostar. Muito bom. Charles Manson foi negado a liberdade condicional pela 12ª vez em 11 de abril de 2012. Ele não compareceu à audiência em que os funcionários prisionais argumentaram que ele tinha um histórico de controle do comportamento e questões de saúde mental, incluindo esquizofrenia e distúrbios delirantes paranoicos, e que era um perigo grande demais para ser libertado, né? Foi determinado que ele não seria reconsiderado para a liberdade condicional por mais 15 anos, altura em que ele já teria 92 anos de idade. Bom, então, em 1º de janeiro de 2017, aí ele já estava com quantos anos? Deixa eu ver aqui. 83 anos. Ele estava sofrendo com sangramento gastrointestinal e ele foi levado da prisão da Califórnia, em Corcoran, para o Mercy Hospital, em Bakersfield.
E só que não conseguiram descobrir o que ele tinha, e a polícia até reportou que ele estava muito fraco para passar por cirurgia, então eles não tinham o que fazer além de esperar. Então ele estava morrendo mesmo. Então, em 15 de novembro de 2017, uma fonte não autorizada disse que ele tinha retornado para o hospital. Eles tentaram tratar ele durante esse tempo, né, mas sem sucesso. E aí ele foi confirmada a morte dele por como é que é? Cardiac arrest, falha. Foi confirmada a morte por ataque cardíaco, resultado de uma falha respiratória e um câncer no cólon no hospital em 19 de novembro de 2017. E foi aí que ele morreu e acabou o legado do Charles Manson. Então, ele estava bem um tempão doente e tal, e aí estava muito tarde já para conseguir tratamento. E ele foi cremado, então, em 20 de março de 2018. E é isso. Acabou. Acabou o episódio com Finalmente. Bom, teve uma briga pelo corpo dele, porque ele tinha um neto, né? Porque ele teve 2 filhos, né? Então o Jason Freeman era o neto dele. Ele queria pegar o corpo e tal, só que tinha um pen pal dele, que era um cara que ele se correspondia, que disse, o cara chamava Michael Channels, disse que ele tinha um testamento do Manson de fevereiro de 2002, que disse que o cara deixou o corpo para ele, sabe, se ele morresse. Então, tipo, eles estavam meio que brigando, assim, foi pra justiça, deu um fuzuê, e aí acabou que o Freeman, o neto, reclamou o corpo, e aí cremou ele. E foi isso que aconteceu. Acho que ele não queria fazer uma lápide para não ter gente indo lá e fazer homenagem, né? Que a gente sabe que acontece. Nossa, então, é muita emoção, né? Então, é isso que aconteceu. E é isso. E esse acabou, foi o caso, gente. Acabou. O caso do Marilyn Manson aí pra você. A gente espera que vocês tenham. A gente pede desculpa de novo sempre, né? Pelas atrapalhadas que sempre acontecem. Mas eu acho que isso faz parte da nossa identidade, né? O pessoal gosta. Né? A minha identidade, né? Essa desculpa aí que eu dou mesmo. Ué, faz sim. A gente mostra que a gente como a gente. Nós somos pessoas normais, comuns. Mas, bom, é isso. A gente... Se vocês quiserem mandar dica de episódio, pedir sugestão... Pronto. Ai, cara, eu não consigo ouvir isso e não pensar no South Park, cara. Nossa, é verdade. Peraí, como é que era a outra lá? Essa aqui, ó. É a do... Aqui, achei. Eu falei. Ai, meu Deus. Vamos terminar como a gente começou. All night and everything he sees is just blue like him, inside and outside. House with a blue little window na blue Corvette. Vou cantar até o final, gente. Ai. Aí, pra quem não ouve o episódio até o final, ó o que você perde aí, ó. Mas... Azul por dentro e por fora. Gente, então é isso, né? Vou terminar como a gente começou. Valeu! Vai fazer a gente tomar strike de copyright, da Cher e do Strike é só um aviso ou derruba as coisas? Não sei, depende. A gente vai descobrir. A gente fica aí no ar. Tem direito a 3 strikes. No YouTube, né? No Spotify eu não sei como é que funciona também. A gente pede pra Cher se dá pra usar a música dela. Mas é isso, gente. Se você quiser nos apoiar, entra lá no site milcrimes.com.br, vai ter o botãozinho de apoio para você nos ajudar a manter o podcast. Essa bagunça que é. É isso, né? Desculpa, então, gente. Ajuda a gente aí a contratar as pessoas para melhorar. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, galera. Obrigada. Alô.
o filho de 15 anos de idade de um casamento anterior da Rosemary e o enteado do Leno, que ele era enteado do Leno, né? Eles, na verdade, eu vou fazer de Eram novo, dois. né? Porque Eram eram duas pessoas. Uma só, eu vou fazer de novo. O filho de 15 anos de idade de um casamento anterior da Rosemary, que era o enteado do Leno, eles regressaram de uma viagem. Olha, meu Deus do céu, quem regressaram? Ah, eram duas pessoas. Eram duas eu pessoas. Era uma. Desculpa, isso aí. Eu Roteiros Fabiana Marques. Eu tô muito Patrocínio aí. louca, gente. Meu Deus do céu. Eu pensei, era duas, era uma, daí era duas. Bom. É o filho de 15 anos e o enteado, sim. O enteado dela também, né? Porque esse é isso. E o enteado dela.